Amém? Louvado seja Deus. Eu gostaria de ter mais uma canção, ter mais um cântico. Quero agradecer o grupo de louvor. Deus continue abençoando as irmãs. E eu queria nesse momento convidar você para fechar os seus olhos. Vamos estar nesse momento orando a Deus e intercedendo por nossas famílias, intercedendo por nossa nação, intercedendo pelos irmãos que estão enfermos, pedindo a Deus que Ele esteja abençoando, os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos idosos. Por favor, feche os seus olhos e me ajude nesse momento em oração. Querido e amado Deus, mais uma vez, em nome de Jesus, chegamos diante de Ti, Senhor, diante da Tua presença. Pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas falhas. Te agradecemos, Senhor, pela provisão do dia, pelo alimento, Senhor, pela Tua presença, por Tua palavra, Senhor. E queremos colocar diante de Ti mais uma vez, Senhor, cada família, nossas famílias, as famílias que estão acompanhando pela internet neste momento, as famílias da igreja, das congregações, dos trabalhos aqui na Paraíba, nos estados vizinhos. Queremos também colocar diante de Ti a nossa nação, pedindo que a Tua bênção, Senhor, que a Tua proteção esteja ajudando os governantes. Rogamos, Senhor, por aqueles que estão enfermos nos hospitais, pedindo a Tua ajuda, a Tua mão bondosa, Senhor, descendo para aliviar o sofrimento, Senhor, restaurar a saúde dos enfermos. Obrigado porque o pequeno Benício está se recuperando. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem operado nas vidas, nas famílias e nos corações. Ajuda-nos neste momento diante da Tua palavra, que ela possa chegar nos corações e fazer aquilo que Te apraz. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos pensar hoje sobre o tema 2 caminhos. Eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus no Salmo número 1, Salmo 1. Salmo 1, eu convido os amados irmãos e irmãs para mais uma vez se colocarem de pé. É uma leitura breve, são 6 versículos, e é neste salmo que hoje iremos refletir um pouco sobre essa temática, os 2 caminhos. O irmão Luiz, a irmã Lucinete, o irmão Luiz parece que um pouco de febril hoje, avisou que não viria ao culto. Que Deus esteja abençoando, ele está acompanhando pela internet, e devolvendo a sua saúde, restaurando a sua saúde. Então o texto sagrado diz assim, note bem, acompanhe a leitura. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Que o Senhor abençoe grandemente a leitura da sua palavra e que o Senhor, o Espírito Santo, possa aplicar aos nossos corações. Podeis sentar, irmãos, muito obrigado.
Os irmãos sabem que o livro de Salmos é o livro de oração, o livro de cantos e de louvor do povo de Israel, do povo judeu. E aqui nós estamos diante do primeiro salmo. O salmo primeiro e o salmo segundo os estudiosos, eles servem como uma introdução a todo o saltério, a todos os salmos. E a estrutura do salmo primeiro, irmãos, é bem direta, é bem objetiva. Ela mostra que todo o salmo, ele exalta a bem-aventurança de quem evita o caminho dos ímpios e anda no caminho da sabedoria da vida. É assim que esse salmo está estruturado. Ele é bem direto, né? Exalta a bem-aventurança de quem evita o caminho dos ímpios. Né? Lembra do nosso tema, 2 caminhos. Nós temos o caminho dos ímpios, mas também nós temos o caminho da pessoa piedosa, da pessoa que teme ao Senhor, não é? Da pessoa que teme ao Senhor, a sua palavra, que anda nos seus caminhos. Então, a bem-aventurança de quem evita o caminho dos ímpios e anda no caminho da sabedoria e da vida. Você precisa perceber que este salmo, ele tem 2 divisões. Até o verso 3, ele está falando da pessoa justa, da pessoa piedosa, da pessoa boa, tá? Então, os versículos de 1 a 3 descrevem o caminho dos justos, de 1 a 3. Primeiro, em termos negativos. Os irmãos viram a semana passada, que nós falamos aqui, que existem pelo menos 3 coisas que o justo precisa evitar, não é? Existem pelo menos aqui nesse primeiro versículo 3 coisas que o justo precisa evitar. Nós vamos ver daqui um pouquinho, tá certo? Então, e depois, quando nós chegamos no versículo 2, nós temos aqui uma dimensão positiva. Não é aquela dimensão negativa do versículo 1, quando diz que ele não deve andar, que ele não deve ficar, que ele não deve se comprometer com o ímpio, com os pecadores, com os escarnecedores. Então, o homem justo, quando ele faz a escolha de andar com Deus, ele deve evitar o caminho do ímpio, que tem algumas características, tá certo? Então, quando nós chegamos no verso 2, nós percebemos a dimensão positiva do caminho pelo qual o justo anda. E, finalmente, as bênçãos mencionadas, quando diz assim, bem-aventurado, feliz, não é? É aquele que tem prazer na lei do Senhor. Quando nós chegamos no verso 3, as bênçãos mencionadas no versículo 1 são descritas através da imagem de uma árvore. Os irmãos, acabamos de ler, não é? Essa árvore, ela é plantada junto a um suprimento, irmãos, abundante de água. Não é assim que o verso 3 diz? Um suprimento abundante de água. Então, esta árvore que está plantada ali junto desse suprimento abundante de água, fornece vida para a árvore. E a árvore, no seu tempo, ela vai dar frutos. Então, o salmista, nesse versículo 3, ele compara a vida, o caminho de um justo, de uma pessoa piedosa, a uma árvore que é plantada junto a ribeiros. Tá? É uma figura que ele vai usar, tá bom? Então, o caminho do justo é descrito nos versículos de 1 a 3,
E nós percebemos que no versículo 1 tem alguns termos assim negativos. Digamos assim, proibições. Você é justo, você anda com Deus, você quer andar com Deus, você quer ser aquela pessoa abençoada da qual a Bíblia fala. Então, algumas proibições aqui no verso 1, tá certo? Que diz, não anda segundo o conselho dos ímpios, tá? Ele não se detém, ele não fica, ele não para, não é? No caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então aqui nós temos termos negativos, proibições para o bem, não é? Proibições para o bem. Então nós temos aqui o caminho do justo descrito nos versículos de 1 a 3 em termos do que proíbe, do que promove no verso 2. O verso 2 diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que é que pode promover a verdadeira alegria ao coração do justo? A palavra de Deus. E ele lê essa palavra de Deus com prazer, não é? Então, quando chega no versículo 3, nós vemos aqui o que promete, porque o verso 3 diz assim, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Tá certo? Não confundir essa palavra prosperar aqui com a prosperidade material, física, ainda que Deus pode tornar qualquer um de nós prósperos, não é pecado. Mas a intenção do texto aqui não é essa. Prosperar em que sentido justo? Já que ele tem prazer na lei do Senhor, já que ele se alimenta na lei do Senhor, no mínimo ele vai prosperar numa alegria, numa felicidade verdadeira. No mínimo ele vai prosperar na bênção de conhecer o Senhor de forma mais íntima, mais próxima. No mínimo ele vai prosperar em crescimento. Quando você coloca uma árvore perto do ribeiro, não é? As suas raízes vão procurar aqueles ribeiros, o que é que vai acontecer com aquela árvore? Ela vai crescer, e no tempo dará frutos. Então você prosperará em crescimento, em conhecimento, você vai prosperar em maturidade, amadurecimento, não é? Andar com o Senhor, conhecê-lo mais de perto. Então você será uma pessoa próspera, não é? Não só materialmente, como espiritualmente. Então, da perspectiva do homem justo, o versículo 1, ele descreve um perigo. Você percebeu? Descreve um perigo, tá certo? O versículo 1, ele descreve alguns perigos que o justo deve evitar. O versículo 2 descreve aquilo que para ele é prioridade, porque é algo importante, é algo muito importante. Então, aquilo que é prioridade, a Bíblia diz que ele tem prazer. Antes de tudo, ele tem prazer, porque é prioridade, é importante, é o mais importante, né? Então se torna prioridade. Quando nós chegamos no versículo 3, nós vemos a sua prosperidade. Então consideremos cada um desses elementos com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção. Chamo você para que você olhe para o versículo 1, porque você vai entender que existem alguns perigos e que nós devemos evitar, tá certo?
Então, no primeiro versículo, somos informados de que o homem que é abençoado por Deus, ele não anda nos conselhos dos ímpios. Então aqui está um perigo que você deve evitar. Conselhos neste mundo afora é o que não vai faltar. Mas tenha muito cuidado. Aprenda, exercite como proteger a sua mente, como guardar a sua mente, como evitar que o conselho do ímpio se aloje e venha governar você. Então, quando diz assim, segundo o conselho dos ímpios, aqui nós entramos na área do pensamento. E é na mente que tudo vai acontecer. Então, o ímpio, ele vai lançar o seu conselho, o seu ensino, a sua filosofia. Mas o justo e o piedoso, eles não adotarão, irmãos, não adotarão uma visão do mundo humanista, sabe? Do mundo materialista, do mundo dos filósofos, a sabedoria humana, você compreende? Então, é um perigo que devemos evitar, porque neste mundo aí fora, é a fonte de muitas ações ímpias, de conselhos ímpios, de um modo de vida que não agrada a Deus. Então não esqueça de procure evitar, procure se guardar, se proteger do conselho do ímpio. Porque a Bíblia diz que o homem que é abençoado, o homem é genérico, os seres humanos, não é? Que é abençoado, ele procura evitar, passar bem longe, quanto mais longe, melhor, do conselho dos ímpios. Então, este é um primeiro ponto, é uma primeira questão que você deve se precaver, tá? São dois caminhos. Se você decidiu de andar com o Senhor, lembra que o mundo ímpio está aí, com os seus conselhos, com o seu sistema. Devemos guardar nossas mentes, tá? Segundo, e outro cuidado, é que os justos eles não se interpõem no caminho dos pecadores. Se o conselho dos ímpios é uma visão humanista da vida, o caminho dos pecadores vai falar do estilo de vida, tá? Do estilo. O conselho abrange a área do pensamento, da mente. O caminho vai falar do estilo de vida, de como eles vivem. E você sabe, não preciso nem dizer como vivem os pecadores, não é? Então, o justo, ele procura evitar, ele tem que evitar este perigo. É um estilo de vida mundano. É um estilo de vida que não agrada a Deus. Então, percebe? O pensamento, os conselhos, os ensinos que vêm lá de fora, que chegam na nossa mente, não é? Em todas as áreas. E o caminho diz respeito ao estilo de vida, como a pessoa vive. Então, se o estilo de vida, o modo como aquela pessoa vive, não está de acordo com a palavra de Deus, o justo, ele procura evitar isso. Ele procura evitar. Ele fecha a porta, coloca uma corrente e o cadeado. É bom não deixar brecha. Satanás é muito sutil.
Então, pensamento, estilo de vida, mas um terceiro aspecto que ele precisa evitar, olhando para o Salmo, é que ele diz assim: ele não se assenta. Aqui já fala, sabe de quê, irmãos? De pertencer, de estar dentro do sistema mundano. E tudo começa com um processo, sabe, irmãos? Começa com um simples pensamento, irmãos. Começa com algo que parece inofensivo, que não vai afetar você, que não vai afetar a sua vida espiritual, que não vai afetar a sua comunhão com Deus, que não vai afetar a sua comunhão com os irmãos, que não vai afetar a sua comunhão dentro do seu lar, da sua casa, da sua família. Parece algo insignificante. Isso pode ser qualquer mensagem, tá bom, irmãos? Eu acho que hoje é mais fácil das mensagens entrarem e afetarem a nossa mente, porque nós estamos praticamente 24 horas diante da mídia. Não é assim? E basta ouvir o toque que chegou alguma mensagem que a sua mente já fica ligada. E vem aquele impulso de conferir. E isso vai condicionando você, condicionando. Quando você olha, você não consegue mais soltar. Tá? Então, de repente, você passa a fazer parte de um sistema que já lhe absorveu, porque você acha que é inofensivo. Mas se você notar, você vai se tornando uma pessoa viciada. E não consegue mais largar. Percebe como é sutil? Percebe como o perigo ele está bem pertinho de nós e nós pensamos que é inofensivo? Então, de repente, aquilo que começou de maneira insignificante foi absorvendo você e, de repente, sem você perceber, você já estava dentro, você já estava no círculo, você já estava sentado, tomando parte do banquete do sistema do mundo. Tudo começou aqui, isso é coisa simples, isso não vai me afetar não. Mas de repente você continua andando, aí você para olhar um pouco mais de perto. E aí o diabo vai trabalhando. É por isso que o conselho que a Bíblia dá é evitar o quanto antes. É ter uma disciplina. Não é? Nos policiarmos mais, um pouco mais, tá certo? Porque olha o que ele diz, né? Olha o que ele diz, que o prazer do justo não está nessas coisas, está na palavra de Deus. Então, os justos, eles não se sentam na roda dos escarnecedores, o assento dos escarnecedores. É uma referência, irmãos, a uma comunhão proibida, uma comunhão que Deus não abençoa, uma comunhão que Deus não deseja. Mas às vezes, nós estamos sentados nesta comunhão, mesmo sem estarmos lá fora. A comunhão com Deus, ela pode ser perdida em detalhes simples. Então é uma referência a escarnecedores. Os escarnecedores, aqueles que zombam, não é? É uma referência a uma comunhão proibida com aqueles que rejeitaram a Deus. E a maioria dos escarnecedores, daqueles que zombam de Deus e da sua palavra, a grande maioria vieram de dentro de um contexto religioso. Se decepcionaram profundamente. Aí perderam as suas raízes, a sua comunhão com Deus e com a sua palavra, porque foram altamente decepcionados. Aí hoje se tornaram pessoas que zombam, que escarnecem, que cospem. Sabe, é nesse sentido, é nesse aspecto. Então, eles lá se sentam juntos para conversar, para escarnecer, para zombar. Mas o justo, ele se recusa
a ter comunhão com os tolos que estão endurecidos em sua incredulidade, né? E que só podem ser conhecidos como zombadores. O mundo zomba de Deus. O mundo anti-Deus, o mundo sem Deus, zomba de Deus. Mas o justo, o crente, a pessoa que foi justificada pelo Evangelho, né, pela obra de Cristo, pelo Senhor Jesus, que foi declarado justo, ele procura evitar esses perigos. É muito perigoso, irmãos. É muito sutil. É uma progressão que começa, culto da quarta-feira, eu só vou no domingo, um exemplo. Aí às vezes no domingo também falta, isso vai criando aos poucos um ciclo. E a pessoa começa a perder, não é? O desejo de estar na comunhão. Então, um teólogo, Kidner, ele resume concisamente a força do versículo 1 quando escreve: primeiro, o conselho, o ensino do mundo ímpio lá fora. Tá certo? Você começa ouvindo alguém, e se você não tiver cuidado, se você não fechar a porta, se você não guardar a sua mente, você vai ser atraído, tá? Pelo conselho. Depois vem um caminho. Aí você vai achar depois, sabe, irmãos, que não é errado dar uma saidazinha, tomar um copinho de cerveja. Socialmente. Entende? Mas depois esse copinho vai abrindo, vai esticando um pouco mais a corda, vai esticando, até que você começa a se assentar de verdade e deixar para trás, não é? A sua vida com Deus. Isso não é nenhum segredo, que muitas pessoas já experimentaram, já viveram essa experiência, não é? Então, como foi que começou? Irmãos, deixa de besteira, senta aqui, toma um copinho com a gente. Eu já ouvi isso muitas vezes, irmãos. Não tem nada a ver, irmãos. Irmão, entende? Aquele conselhozinho de um amigo, de uma amiga, tá certo? Os amigos e amigas lá do mundo, eles são peritos em tirar crentes dos cultos. Não sei se você prestou atenção, que geralmente os aniversários, as comemorações, batem com os dias do culto. Irmã Sheila, você não pode faltar, não. Minha melhor amiga faltar, Márcia, se você faltar. Mas quando é o contrário, você vê que não funciona. Minha melhor amiga, eu estou convidando você para ir domingo para o culto. Irmão, você passa o ano todinho convidando, não é? E desculpas, dor de cabeça, trabalho para fazer, serviço. Não é assim, irmãos? Então, é muito sutil, irmãos, tirar a ovelha do culto a Deus, porque o mundo é muito hábil. O descrente é muito hábil. Ele sabe conduzir, ele sabe preparar, né? E nós, muitas vezes, mergulhamos. É errado, periodicamente, uma vez, presenciar e estar. Não é pecado. Mas precisa ter cuidado, né? Tá certo? Então, conselho, o caminho e se assentar, ficar, né? Chamam a atenção para os domínios do pensamento, do comportamento, e o terceiro estágio você passa a viver, a pertencer a um novo ciclo que está tirando você. Então, nos quais a escolha fundamental de lealdade de uma pessoa é feito e realizado. Então, nesse primeiro versículo, nós aprendemos muitas coisas. Ele fala da pessoa que é feliz. Ele fala o que essa pessoa não deve fazer. Esse é o lado negativo, proibitivo. E ele fala também o que é que ela faz. O que é que ela faz. Então,
deixemos um pouco este primeiro versículo e deve-se ressaltar que a bênção vem não apenas por aquilo que nós não fazemos, que é não atender a esses conselhos, tá? Do ímpio, do pecador, do escarnecedor, mas também do que evitamos. Nós somos abençoados, irmãos, pelo Senhor, quando nós evitamos algumas coisas. Nós somos abençoados pelo Senhor quando atentamos para as suas proibições, porque as proibições do Senhor na sua palavra é para o nosso bem, é ou não é? Você acha que um pai e uma mãe, quando dá uma proibição para um filho, é para o bem ou é para o mal? É para o bem, nunca é para o mal. O filho pensa que é para o mal, não é? Fica bravo, fica irado, fica com raiva de pai, de mãe, e se revolta, diz, um dia eu saio dessa casa. Já ouviu assim? Um dia eu tenho minha vida. Tá certo? Então, nós somos abençoados quando deixamos de fazer algumas coisas do ponto de vista negativo. E somos abençoados quando atendemos a voz de Deus na sua palavra. E sabendo muito bem que quando o Senhor proíbe algo, Ele proíbe não para castigar, mas para proteger. Para proteger o seu filho. Agora, olhe para o versículo 2, saindo um pouquinho do versículo 1, o que é que uma pessoa abençoada não faz no versículo 1, e a partir do versículo 2, nós vamos ver provisões de Deus na vida daquela pessoa que tomou precauções quanto a uma vida humanista, quanto a uma vida de pecado, quanto a uma vida de abraçar este mundo e viver longe de Deus. Então, tendo lidado com as proibições do versículo 1, o salmista chega às provisões de Deus. As provisões de Deus, irmãos, que substituem e superam em muito as negativas descritas anteriormente. Tá? As provisões de Deus superam e muito as negativas, aqueles versículos que são proibitivos para o nosso bem. Então, o que o justo evita do ímpio, ele adquire da palavra de Deus. Amém, irmãos? Ele adquire da palavra de Deus. O seu prazer está na lei do Senhor. Está aí o versículo. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Pensando um pouco nessa palavra meditar, que pode ter vários sentidos, mas dentro do contexto, do nosso contexto, é aquela pessoa que lê para si mesmo em um tom baixo, como se você estivesse conversando com você mesmo num tom baixo. Você já leu as Escrituras assim? Lendo para você num tonzinho baixo, meditando no que você está lendo e ouvindo. É uma bênção ler em voz alta a palavra de Deus, não é? Então, aquele tom meditativo, não apressado, não passando por cima da leitura, mas degustando, né? É quando você está ingerindo aquela alimentação, aquele alimento favorito, aquele bife especial, bem acibolado. Ah, como é gostoso, não é? Você se sente e come com prazer, tá? Então, irmãos, ele tem esse prazer. E a meditação na palavra de Deus, ela tem benefícios, ela suplanta em tudo o conselho do ímpio. Nós não temos dúvida disso, temos nenhuma dúvida. O seu prazer está na lei do Senhor. Leia a palavra de Deus. Leia com tranquilidade. Leia num tonzinho baixo para você mesmo. Pense no que você está lendo. Converse com o Senhor. Peça para Ele falar o seu coração, não é?
Então, irmãos, ó quão feliz é a pessoa que não moldou sua conduta segundo o conselho dos ímpios. Como é feliz uma pessoa que não moldou, né, a sua vida, os seus pensamentos no conselho dos ímpios. Como é feliz uma pessoa que não se posicionou no caminho dos pecadores. Como é feliz uma pessoa que não se assenta na assembleia dos escarnecedores, dos zombadores. Não, como ele é feliz porque ele está moldando o seu pensamento, o seu estilo de vida com a lei do Senhor. É nesta lei que ele se deleita, irmãos. Antes tem o seu prazer é deleite, é regozijo, é satisfação, né? Na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e em sua lei ele continua meditando dia e noite, ele continua meditando, tá, irmãos? O homem piedoso, ele tem essa característica, ele tomou uma decisão firme, ele tomou uma decisão final de evitar os princípios, de evitar as práticas e a comunhão com os ímpios. Prestou atenção nessa frase, tá? O homem piedoso, ele tomou uma decisão firme, tomou uma decisão final de evitar os princípios, os conselhos, os ensinos, de evitar as práticas e a comunhão dos ímpios. Mas, irmãos, chegamos agora no versículo 3. O versículo 3 usa uma figura, não é? O assunto da bênção do justo. No versículo 3 encontramos uma descrição poética das bênçãos que os justos experimentarão. Olha só, as bênçãos que os justos experimentarão. A prosperidade que é prometida ao justo é descrita comparando-se o justo a uma árvore plantada junto à corrente de águas. A água, talvez no contexto do versículo 2, poeticamente falando, poderia ser uma figura da palavra de Deus, a lei do Senhor. Você lembra que Jesus disse assim: quem beber desta água, do seu interior fluirão o quê? Rios de água. Tá certo? Então, o homem justo é descrito no versículo 2 como aquele que se deleita na lei de Deus e medita constantemente em sua palavra, irmãos. Um dos segredos de muitas vidas, de muitos crentes que não experimentam a alegria do Senhor, é porque não tem comunhão com o Senhor. Não experimentam a alegria, o prazer da qual o salmista está falando aqui, porque não tem deleite, porque não tem prazer na palavra de Deus. Não gasta mais tempo com a palavra de Deus, não lê mais, não medita a palavra de Deus, tá? Mas olhe bem, pense aí em uma árvore que está plantada junto a ribeiros. Irmãos, na estação própria, quando você for até essa árvore, você vai ficar surpreso, é ou não é, irmãos? Quando você chegar até essa árvore que foi plantada junto a ribeiros, você vai ficar surpreso com os frutos que aquela árvore dará. Irmãos, percebam aqui o quanto a figura pode ser útil para nós. Aí eu pergunto para você, e uma pessoa que vive perto da palavra de Deus, ela será próspera. Aquela árvore, ela dá frutos, ela é próspera porque ela está plantada no lugar certo. Então, se o crente
vive próximo da palavra de Deus, se aproxima da palavra de Deus, tem prazer na palavra de Deus, nessa palavra medita de dia e de noite, você acha que ele não vai ter uma vida próspera? Claro que ela vai dar frutos. Você acha que tem algo que tem algo que possa suplantar a comunhão, o conhecimento de Deus, andar com o Senhor, ter intimidade com o Senhor, conhecê-lo? Ele tem prazer na lei do Senhor, na sua lei medita, ele se aproxima da palavra de Deus, ele vai dar frutos, só pode dar frutos, porque ele está plantado perto do ribeiro correto. A água fornece substância para aquela árvore. A árvore é viva, então ela vai passar a dar frutos. Ela vai passar a dar frutos. Sabe, irmãos, todos vocês aqui têm um pouco de noção do que é aguar uma planta. Do que é você jogar água todo dia na planta. Ela ganha vida, ela floresce, ela muda a cor, não é? Ela dá frutos. É diferente da palha, irmãos. Note bem como é interessante o ensino. A palha você pode jogar um rio de água em cima dela, que não vai acontecer nada, porque a palha é morta. Sabe o que eu quero dizer para vocês também? É que o crente, a pessoa que nasceu de novo e está perto da palavra de Deus, ela vai ser alimentada, ensinada, ela vai ter a sua vida regada com a palavra de Deus, ela vai dar frutos, vai crescer espiritualmente, vai amadurecer, vai conhecer o Senhor. Entende? Agora imagine a palha que está dentro da igreja, que é a pessoa que não nasceu de novo, não vai dar frutos. Entende? E dentro da igreja nós temos o trigo e o feno. Jesus disse isso lá em Mateus. E eles crescem juntos. Mas por que a água torna efeito na árvore e na palha não? Porque a palha é morta. Então, por que a palavra torna efeito em quem nasceu de novo? Por causa da vida, o Espírito Santo. Quem não tem está morto. Você pode dar um banho de Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, num coração descrente, que não vai ter efeito nenhum. Estão me entendendo? Então, aprendemos aqui nessa figura, nessa poesia, né? A vida de uma árvore depende, note bem, a vida de uma árvore depende de um suprimento contínuo de água. Se você cortar a água, aquela árvore, ela vai morrendo aos poucos. A vida dela depende do suprimento de água. Agora olhe para mim. O crente depende de quê? De que tipo de suprimento? Ele precisa estar perto de quê? De quem? Onde é que está o prazer do justo aqui pelo texto? Na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Você cortou isso, o que é que acontece com o crente? Quando ele deixa de se alimentar da palavra de Deus, quando ele não está mais presente nos cultos, quando ele esquece a oração, quando ele esquece a leitura, o que é que vai acontecendo com ele espiritualmente? Não vai apagando a luz? Vai apagando, entende? Então, o crente, para manter a sua vitalidade, a sua força, a sua fé, a sua vida espiritual, ele precisa estar aonde? Próximo de quê? Da palavra de Deus. Entende? É isso que o justo faz. É esta grande lição que nós aprendemos aqui. Uma das grandes lições, porque a palavra de Deus é uma fonte de água que nunca para de jorrar. Não é? Então, a vida espiritual do santo depende do suprimento abundante da palavra de Deus. Jesus disse assim, citando Deuteronômio 8:3, Jesus disse assim:
nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai de onde? Da boca de Deus. De toda a palavra que sai da boca de Deus. Não faz sentido, irmãos? Não é lógico tudo que nós estamos conversando aqui e vendo, não é? Este salmo tão conhecido, não é? O salmo que abre o saltério, ele é maravilhoso, não só de pão viverá o homem, não é? Agora, irmãos, rapidamente, nós precisamos respeitar o nosso horário. Você vê que agora o salmista, ele diz que o santo prosperará se ele permanecer na palavra de Deus e evitar o caminho do ímpio, ou dos ímpios. Precisa permanecer junto da palavra de Deus, para ele poder prosperar, crescer, se alimentar, ter vida, e evitar o caminho do ímpio. Você sabe que tem muitos crentes que é um tempo na igreja, outro tempo fora, um dia no culto, outro tempo fora, não há uma regularidade, né? Às vezes é alimentado mais lá fora do que dentro, tá certo? O leão que você alimentar mais é o que vai se sobressair. Se você botar 2 leões dentro de uma jaula, um representando a carne e o outro o espírito, o que você alimentar mais é o que vai ganhar vigor e força. Então, quando você sai do ambiente de comunhão com Deus, com uma palavra, e vai lá fora, o mundo vai te alimentar. Você vai ser alimentado pelo mundo. Então, o justo, para que ele tenha a vida de Deus, e brote, e dê frutos, e tenha vitalidade, força, fé, firmeza, precisa mergulhar, precisa transbordar, ou transbordar-se da palavra de Deus. Não funciona diferente, irmãos. Não funciona, jovens. Precisa estar junto da palavra de Deus. A prosperidade aqui, é claro que muita gente vai puxar só para o campo material, muitos movimentos aí, né, que falam isso, que falam aquilo, mas o texto não está tratando disso, tá bom? Então, nós prosperamos crescendo na graça, no conhecimento, nós prosperamos chegando à maturidade, nós prosperamos dando frutos. Isso acontece, irmãos, tá certo? Então, diferentemente de tudo isso, o salmista, a partir do verso 4, ele vai mostrar o outro lado do ímpio, de 4 a 6, o caminho dos ímpios. Caminho dos ímpios. A primeira linha do versículo 4 nos sinaliza que um contraste está próximo. Ele diz assim: não são assim os ímpios. Não são assim. O contraste está próximo, tá? Dos ímpios. O caminho deles é contrastado com o caminho dos justos por uma mudança de figuras, de árvore para palha. Olha a diferença. Assim como o salmista usou uma árvore para dar ilustração do justo, agora a figura que ele vai usar é a figura da palha, para dar o exemplo do que é o caminho dos ímpios, tá certo? Árvores e palhas, vocês acham que são diferentes? Sim ou não? Árvores e palhas, elas diferem de várias maneiras significativas. Primeiro, a árvore é diferente do joio ou da palha em sua natureza, porque a árvore tem vida, a palha não. Você varre aquela palha, joga no lixo ou queima, porque a palha não tem vida. Ela não tem vida, a árvore tem. Em segundo lugar, o joio difere das árvores em seu valor. Nós não podemos compreender isso aqui muito bem, mas no Oriente, se alguém vai comprar um terreno, ele quer saber quantas árvores tem naquele terreno, porque é importante, entende? Ele quer catalogar quantas árvores, quantos pés de frutas tem lá, entendeu? Porque é importante, tá certo? E a árvore, ela tem o seu valor. A árvore, muitas vezes, ela serve para quebrar o vento. A árvore, muitas vezes,
ela oferece sombra. Já correu para descansar um pouquinho do sol escaldante debaixo de uma árvore? Numa palha você não pode fazer isso, na palha você pisa, tá? A árvore oferece sombra, tá certo? Temperaturas mais amenas, as árvores oferecem isso, temperaturas mais amenas. Uma casa que é rodeada de árvores, você percebe, tá? Ela cria uma barreira, não é? Tá certo? Então, temperaturas mais amenas, frutos, e nós as valorizamos. Nós valorizamos as árvores, né? Terceiro, o joio difere da árvore quanto ao seu destino. Qual é o destino da palha, do joio que está ali? Ser jogado fora, ser queimado. Mas a árvore não. A árvore plantada junto a ribeiros de água, ela tem o seu valor. Você percebe? Você percebe a diferença entre o justo e o ímpio olhando para essas figuras? Ah, meus irmãos, quando você andar amanhã pelas ruas, que você encontrar uma árvore, que você tiver com muito calor, você vai saber o quanto aquela árvore é importante. Mas ao mesmo tempo, irmãos, quase todo dia vocês são testemunhas. Às vezes chegando aqui na igreja, eu estou varrendo aí na frente, porque o vento vai trazendo palhas e vai enchendo ali, e de repente parece que está abandonado aqui. Não é assim, irmã Isabel, está cheio de palha. Aquela palha serve para quê, irmãos? Para nada. Agora, irmãos, olhando assim e comparando a árvore que dá frutos com a palha, muitas vezes a gente se decepciona, né, com pessoas dentro da igreja, irmãos. Tem pessoas que nunca nasceram de novo, não dão frutos. E você olha assim e diz, olha, eu não entendo. Então leve um saco de palha para dentro de casa e comece a aguar ele todo dia, 3 vezes. Passe 1 ano aguando aquelas palhas. Você vai ver o que vai acontecer. Nada. Então, a pessoa que está dentro da igreja, que não nasceu de novo, você me entende? A palavra bate, vai e volta, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, vai e volta e nada. Por quê? Não tem vida ali. Mas quando a palavra de Deus bate num coração que tem vida, que nasceu de novo, aí tem uma reação, tem ou não tem? Você percebe isso? Percebe, mas pastor, não entendo, fulano de tal. Vive na igreja, irmãos, pode ser que a Bíblia fala do trigo e do joio. Entende? Então, aprendemos lições aqui. Quem não tem vida espiritual, quem não nasceu de novo, não pode dar frutos espirituais. E Jesus Cristo disse assim: os meus discípulos, vocês conhecerão pelos frutos. E que frutos, hein? Crescimento na graça, maturidade, aquele amor cristão, aquele desejo de ver almas ganhas para Cristo, aquele desejo de servir ao Senhor, de andar nos caminhos do Senhor, de estar presente, né? De ajudar a abanar aquele fogo para não deixar aquela chama se apagar, entende? Ajudando, estando presente, né? Sofrendo na hora de sofrer, sorrindo na hora de sorrir, orando, às vezes chorando, às vezes gemendo, às vezes comemorando, mas vai crescendo na graça e no conhecimento. Então o Salmo conclui com uma explicação para os diferentes destinos dos justos e dos ímpios. Os versículos de 1 a 5 descrevem algumas das diferenças críticas entre justos e os ímpios, mas o versículo 6 explica por que o destino dos dois difere. O versículo 6 explica por que terão destinos diferentes. O Senhor diz, a palavra diz, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Olha que lindo, irmãos. Esse conhecer aqui, irmãos, fala muito de relacionamento. O crente que nasceu de novo conhece o Senhor conhece ele. Eles andam juntos, têm comunhão. A palavra bate e cai no coração,
e nos alimenta, nos ensina, nos exorta, nos levanta. Muitas vezes estamos abatidos, estamos vencidos, com problemas, com dores, com aflições, com angústias. A palavra de Deus bate e de repente nós voltamos mais fortalecidos. Por quê? Porque tem vida ali. O Espírito Santo toma a sua palavra e ministra ao povo de Deus. Porém o caminho dos ímpios perecerá, irmãos. Queridos, 2 caminhos. É muito claro, não é? 2 caminhos. Quem ainda não encontrou o caminho da verdadeira felicidade, Jesus disse: eu sou o caminho. Ele é a porta. Quer ser verdadeiramente feliz? Entre por essa porta e continue andando por esse caminho, crescendo, amadurecendo, aprendendo, apanhando muitas vezes, caindo. Você lembra quando o seu filhinho pequeno começou a aprender a andar? A queda é inevitável, não é? Mas aqueles baques e levanta, ele vai aprendendo o quê? A respeitar os limites, ele vai aprendendo a se equilibrar, e ele fica com medo, aí vai dando uns passinhos mais de leve, aí de repente vai aprendendo. A vida espiritual não é tão diferente. Agora tem crentes que amadurecem mais, e tem crentes que não amadurecem tão rápido. Mas se você plantar 4, 5 árvores no mesmo ambiente, você vai perceber que não é um dominó. Umas vão crescer mais rápido, umas vão dar fruto primeiro, outras vão demorar um pouquinho, não é assim? Sabe, amados irmãos, que o Senhor aplique nos nossos corações a sua preciosa palavra, tá? Que possamos não só ler e meditar. Jesus almeja muito que nós pratiquemos a sua palavra, que nós coloquemos em prática. Vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo, que o Senhor nos abençoe, que a sua palavra tenha chegado assim nos corações e alimentado. 2 caminhos, mas só um conduz à vida eterna. Escolha ele, nosso Deus e Pai. No nome de Jesus queremos te agradecer por mais esse momento aqui, tão ímpar, tão maravilhoso, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Ó Deus, como ela é rica, Senhor, como ela é uma fonte inesgotável. Sempre aprendemos na tua palavra. Perdoa, ó Deus, a nossa negligência e não ter prazer e amá-la muito mais do que ela merece. É no nome de Jesus que nós agradecemos. Amém e amém. Lucas, não esquece do time, tá, Lucas? Eu quero mandar mais uma vez, agradecer mais uma vez os irmãos que estão em casa, muito obrigado. Desejamos que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Aqueles que estão enfermos, o nosso desejo, a nossa oração é que Deus possa fortalecer e dando saúde a cada um de vocês, e nos guardando e nos protegendo, livrando cada um de nós do mal. É assim que nós encerramos a nossa live neste momento.